E quando eu estava com a fórmula e eu já estava arquitetando a lançar esse curso online, né, a Expert não acreditava. Então, assim, a gente ia gravar um vídeo, tinha uma desculpa. A gente ia fazer alguma coisa, tinha uma outra desculpa. E ela sempre insistindo, Mário, vamos vender no físico, no físico. Eu falei, não, não, vamos vender no online, porque a gente consegue beneficiar mais pessoas, né? Foi que eu não fui adiante com essa expert. Hoje, 2020, na atual situação que vivemos, deixou de ser uma aspiração para ela e passou a ser o quê? Essencial. Opa, aqui, como você bem sabe, é o Érico Rocha e hoje eu estou aqui entrevistando um faixa marrom, uma pessoa que conseguiu um 6 em 7. A minha intenção com essa entrevista é sim inspirar você, é sim, de repente, ver alguma coisa naquilo que ele fala para que você acredite que você talvez também possa, para que você dê o benefício dessa dúvida para você nessa jornada. Muita gente já não duvida que a fórmula de lançamento funciona. Às vezes eles duvidam que eles podem também. E é por isso que durante a jornada 6 em 7, ou durante essas minhas lives, durante esses meus conteúdos, eu trago as pessoas aqui. Mas mais do que inspirar, a intenção é aprender. De verdade. Eu acredito que a jornada das pessoas tem muito a nos ensinar. O jeito que a jornada do Mário, que eu vou entrevistar hoje, é diferente da jornada da Mariana. Eu tenho certeza que tem diferentes obstáculos, porque elas têm diferentes, vamos dizer assim, protagonistas, diferentes terrenos. Então, ao ver várias jornadas, eu acredito que a gente pode aprender sim. E hoje eu estou aqui com o Mário Nakazato. Falei certo, Mário? Como é? Nossa, Falou, na Casato mesmo. Tá Nakazato. certinho. Mário, de onde você fala e eu acho que toda jornada começa com um ponto de encontro. E como é que você veio se deparar com o meu conteúdo? É uma longa história, viu, Érico? Não sei se dá para contar tudo aqui. Mas não, eu estou interessado em saber Eu essa jornada. tô, eu sou de São Paulo, quer dizer, eu sou de Campinas, nasci em Campinas, né? E moro em São Paulo há mais de 20 anos, né? E eu encontrei você em 2015, que eu comecei a te seguir, né? Lá Mas antes tem uma atrás. história para começar a te seguir, não sei se você me permite eu poder contar Claro, aqui, né? por favor. Então eu trabalhei 18 anos numa multinacional, né? Eu deixei no ano passado ela, né? Queimei a ponte, né? É, em 2010, mais ou menos, acho que era começo do ano, né? Eu e minha esposa, né? A atual esposa era minha noiva, né? A gente ia se casar, né? A gente estava se planejando de casar e a gente tinha feito um noivado, né? E toda a família estava esperando, né? E a minha esposa gosta muito de massagem, né? Ela frequentava spa, né? E foi um dia que lá em Campinas, né? Ela foi fazer a massagem, eu comprei o pacote, né? E, e aí eu comecei a conversar com o dono daquele spa, né? Ele estava abrindo franquias. Eu achei um negócio bacana, um ambiente super refinado, super calmo, né? E não era parte da minha realidade naquela época, né? Uhum. Mas eu sou muito empreendedor, né? Eu estava na empresa e eu sempre estava buscando empreender, né? Eu vi uma oportunidade lá, naquela época, né? E aí eu peguei, combinei com ela e falei, vamos entrar nessa, né, da franquia do spa, né? E aí a gente acabou fechando, né? Na época ela estava trabalhando em outra multinacional, né? Tava bem, né? E a gente imaginou que aquilo lá ia tocar sozinho, né? Eu trabalhando de engenheiro, eu sou engenheiro, né? Ela analista, né, de TI. E a gente falou, a gente coloca um gerente, aquilo lá vai tocar, né? E aí a gente pegou e começou a saga da gente buscar lugar, né? Eu queria aqui em São Paulo, um lugar que eu gostava muito, né, do bairro, né? E aí que a Qual gente achou bairro que você gostava? Higienópolis, Higienópolis. Ah, legal. Pacaembu, Higienópolis, né? Uhum. Esse pedaço aqui, né? E aí eu comprei essa franquia, né? E a gente começou a implantar isso daí, né? E foi uma grana, né? Foi muito dinheiro, né, que a gente investiu, porque quando você pega um negócio físico, né, tem toda a instalação, né?
tem a reforma da casa, tem os equipamentos, né? E aí tem a contratação, tem o treinamento, né, das pessoas, né? O aluguel, se você não tem a casa, se você tiver a casa, você tem que comprar a casa, né? O aluguel, que era super caro, né? Porque era um lugar nobre, né? Hum, E a gente estava muito feliz, né? Eu estava indo para lá e para cá. Eu adoro fazer essas coisas, de implantar as coisas novas, né? Então, assim, eu gosto de fazer coisas novas, né? Partir do zero e ver um negócio. E quando a gente foi inaugurar, começou um rumor na franqueada, né? E a franqueada simplesmente faliu, né? a franqueadora, né? Isso, Franqueadora, faliu. exatamente. Meu Deus. Faliu, é mais ou menos eu, engenheiro, ela analista de TI, ela só gostava de receber a massagem e a gente estava com um negócio que a gente já tinha investido muito dinheiro. Você tem uma noção, eu sei que investimento é uma coisa complicada, mas você tem uma noção em que ordem de investimento você já tinha botado no negócio até então? Mais ou menos. Para colocar para funcionar, isso já faz alguns 8 anos, eu tinha colocado uns 250 mil reais já. Já tinha descido 250. Descido, né? Já tinha sido investido, né? Investido, né? E aí, cara, como é que foi que você recebeu isso? Como é que você lidou com isso? Não sabia, a gente não sabia o que fazer, né? E a gente falou, olha, adiamos o casamento, né? Não casamos. A gente falou, olha, a gente vai ter que tocar isso, né? Porque eu não tinha esse dinheiro também, assim, Sei. para dar. Esse dinheiro foi empréstimo, tudo, né? Geralmente não é complicado você pedir um empréstimo para duas pessoas com dois bons empregos e tem crédito, né? Exatamente. É. Mas aí a gente tocou, tá? Eu não saí do meu emprego, eu continuei na multinacional, mas ela saiu. Ela veio para operação. Ela ficou mais operacional, ficou na linha de frente, né? Uhum. E eu fiquei mais no estratégico, né? E eu não tinha muita experiência, né? Em tocar um negócio de esporte, né? E aí, o que a pedra do meu sapato, né? Marketing, né? Eu estava cuidando disso. E eu contratava agências, várias agências, chegavam ali e falavam, você tem que estar no Google e não sei o que lá. Mas nenhuma dava resultado, né? Aí que eu comecei a procurar mais coisas. Bom, a gente veio sangrando com essa operação, porque não dava lucro, tá? Me endividei mais ainda, né? E afinal que logo que a gente inaugurou, a gente já tinha colocado para vender, né? Mas quem ia comprar um negócio que já tinha Tava sangrando, né? um negócio que não estava dando lucro, né? Foi que em 4 anos a gente conseguiu vender. Então, 2015, né, foi, o, foi quando eu te encontrei, né? A gente casou, finalmente a gente casou. Então, a gente adiou esse casamento por 5 anos aí. Casamos, vendemos esse spa, né? E por ter contato com essa área, a gente conheceu muita gente, né? Foi quando eu conheci vamos dizer que na época eu nem conhecia esse termo expert, né? Uhum. Que dava curso de meditação. Olha, cara. Uau. E era mindfulness para emagrecer. Hum. Assim, Olha, eu já vi mindfulness para muita coisa, inclusive eu sou um ávido praticante de mindfulness, pratico 1 hora por dia, acredite ou não. E ao mesmo tempo eu nunca tinha visto mindfulness para emagrecimento, mas faz sentido, eu consigo imaginar. Quanto mais tira você presta, ansiedade, né? tira a ansiedade, você fica presente para aquilo que você come, e não come automático. Você desliga muito o automático, liga mais o. Eu entendi, faz sentido. Mas que massa, que interessante. Eu gosto dessa área porque eu pratico, mas interessante, tá ficando interessante essa conversa. Você conheceu essa expert, que agora você chama de expert, né? E ela foi muito famosa na década de 80. Aliás, quando eu era criança, a minha mãe assistia e eu reconheci ela, né? E ela me chamou, ela falou, Mário, você é muito empreendedor, vamos fazer cursos, né? Dessa ideia que eu tenho, né? E a minha esposa também ajudou muito a montar esse curso. E a gente começou a. E eu era o comercial, eu ia oferecer nos espaços ou nas academias esse programa, né? Que não era online, era presencial. Nessa Raiz. mesma época, raiz.
Nessa mesma época, eu comecei a te seguir, 2015, mais ou Você menos. lembra como é que foi? Foi um vídeo que você procurou, encontrou? Você lembra esse primeiro contato? Eu acho que você apareceu para mim. É bem possível. Porque eu, Você devia estar interessado em marketing, marketing digital, acaba anunciando para esses interesses. Não é impossível, não é impossível, não. Entendi. E eu gosto de ver esse ponto de encontro, porque qual foi a sua primeira impressão? E nada de certo ou errado, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da primeira vez. nessa época, eu estava estudando muito negócio de pirâmide, marketing de rede, né? Que eu realmente não curto, tá? E Sempre quando eu mais. vi a sua promessa, Você falou, era muito mais bom um. para ser verdade, né? Mas aquilo lá ficou com uma pulga na orelha, né? Você cogitou a possibilidade que eu era pirâmide, algumas pessoas chamam isso de pilantra e aquilo vai. Porque parece, né? É muito difícil, né? Aparecer algo íntegro como é a fórmula, né? E ter um ganho tão Expressivo. representativo, né? Expressivo, né? E aí eu não comprei você. Eu decidi fazer MBA. Sério, cara? Que massa! Eu adoro. Você é a segunda pessoa que eu entrevisto que procurou, achou que não era suficiente, foi fazer um. Um foi a Vera Frazão, que foi uma entrevista que eu fiz na sexta-feira passada, não sei quando foi ou vai ser postado, mas interessante. Você foi fazer MBA de marketing digital para aprender. E Não, fez? não era de marketing digital, Ah, era de marketing mesmo. Aí eu também investi uns R$ 40.000 ali nesse MBA. só de FIIs, né? Só de taxas, é isso? Matrículas e Matrícula, mensalidades, né? mensalidade. Posso fazer uma pergunta? Eu tenho pouca experiência com MBA e tal. E já que você fez um, qual era uma carga horária mensal, quiçá anual? Só para eu Eu entender. tinha 2 vezes por semana aula de quatro, eram umas 4 horas, 3 horas, 3 horas mais ou Então, menos. Então é vamos 6 horas por semana, né? seis horas por semana, provavelmente o que? Umas 40 semanas por ano? É, provavelmente umas Então, 40, né? 6 vezes 4 dá duzentos e 24. quarenta 240 horas. Quantos anos? horas, 480 horas, então, são 480 2 anos. horas, sem contar que você, eu acho a chance que você precisa estudar para as provas ou preparar trabalhos e tal, né? Também, é. Vamos tirar essa parte, mas assim, pelo menos 480 horas, mais provavelmente 40 mil em FIIs, né? Em taxas, né? Entendi. E aí, Mas como é que. nessa época, Érico, eu queria mudar na minha empresa, na multinacional, eu queria mudar para marketing, porque Ah, eu comecei a gostar, né? entendi. E eu não consegui, não consegui de jeito nenhum, porque na empresa, apesar de ser uma multinacional, todo o marketing era lá fora, entendeu? Não Entendi. tinha muita coisa local. A sede dela, sem falar o nome, não precisa falar o nome, mas a sede dela é em qual Suécia, país? Suécia, interessante. Faz sentido, geralmente a estratégia e marketing vem da matriz, geralmente. é verdade. Né? A matriz e Mas aí a. eu fiquei, novamente, fiquei frustrado, né? Porque eu não tinha uma aplicabilidade com tudo aquilo que eu estudei para eu poder botar a mão, né? Foi aí que eu comecei a te seguir mais ainda, né? E eu comecei a vender esses cursos aí nos espaços, presencialmente, né? E era muito louco, assim, a gente oferecia para 4 spas, os 4 spas fechavam com a gente. Eles Eu já queriam. te seguia e eu fazia a oferta irresistível, sem mesmo comprar o Fórmula. Ah, Eu usava muitas coisas que você já ensinava, entendeu? tipo o que você usava aqui? Assim, eu tenho. Isso é mais uma curiosidade de professor para aluno, sabe? Tipo, e é legal que você está usando ferramentas que eu ensino mais digitais para o mundo, vou chamar do mundo real, mundo convencional. Tipo o que você ensinava que você vê que funcionava? Tem alguma coisa que te vem à cabeça agora, que você lembra? Hum, eu acho que eu explicava muito o gatilho de escassez, porque ela Ah, era, para uma geração, ela era famosa, né? entendi. Autoridade, gatilho da autoridade. Autoridade, intensificava a escassez. Entendi, faz sentido. E era grupos pequenos, eram círculos, né? Era no máximo 20 vagas, Era assim. Então a escasso gente por colocava muita natureza, né? escassez, exatamente. Mas aí, Érico, quando eu comecei a ver que eu tinha conversão de 100% no físico, eu falei, nossa, ela dá para lançar no online. Online.
eu pensei, né? Eu falei, se tá dando certo no presencial, por que não dá certo no online, né? Foi aí que eu comprei, né? Em 2017 eu entrei pro Fórmula. Até então você já tinha se convencido sobre que eu não era pirâmide ou picareta, ou você ainda estava com uma pulga atrás da orelha? Não, eu já tinha me convencido. Eu acho que foi a primeira impressão mesmo, mas como eu comecei a te seguir, eu vi que tudo fazia muito sentido, né? Você lembra o que te fez mudar de opinião? Eu falo isso também super por curiosidade. Porque para quem no começo da minha carreira, eu já levei como diria Chris Franklin, só com pele de crocodilo. Eu levava, vou chamar de um pré-conceito. As pessoas tinham muito pré-conceitos, né? Conceitos prévios comigo. E eu vivia com aquela coisa. E eu falava, nossa, o que eu vou falar para as pessoas sacarem? Então, às vezes, quando eu vejo alguém que passou pelo isso, eu fico perguntando, o que é que... Você lembra do momento onde passou a fazer sentido que, ó, peraí, esse cara não é o picareta que eu imaginava que ele era? Eu lembro quando comecei a ver os depoimentos. Ah, depoimentos. Porque É, chega uma hora que a pessoa fala, ué, entendi. é muita coincidência, né? Para ter tanto Total. resultado em pessoas que. E eram pessoas de todas as idades, pessoas de todas as origens, né? Pessoas mais humildes, pessoas mais que já estavam muito estabelecidas profissionalmente, né? Então, Total. isso eu acho que me virou a chave, né? E eu vi essa oportunidade. Gatilho mental da prova, né? Inclusive, se você for parar para pensar surrealmente, algumas pessoas vão, depois de ver essa entrevista, ter a mesma noção, né? Porque vão se identificar com você ao invés de mim. Por N motivos. Talvez porque sejam engenheiros, talvez porque trabalham numa multinacional, talvez porque curtem meditação também, talvez porque sejam de origem japonesa. Você é Nisei, Sansei, eu sei muito pouco disso, mas eu sei que você deve ser descendente pelo seu sobrenome. Sansei. Meus E eu, pais nasceram no Brasil, né? Eu sou a terceira geração. terceira geração. E uma coisa que eu tenho alguns bons amigos descendentes de japoneses. E eu sei que uma coisa que, até da faculdade, eu estudei em São Carlos, muito perto de vários lugares que tem bastante descendentes, né? E muitos amigos meus até hoje são. E eu sei que existia também uma coisa que eles tinham uma certa admiração, ou que um certo escutar para as pessoas de mesma descendência. Eles se relacionam, eles entendem o que eu sou, como eu sou, a situação. Apesar de terem nascido no Brasil, existe uma forte influência ainda da cultura para muitos deles. Então alguns vão acreditar e não acreditam em mim, porque não se identificam, mas acreditam em você. É muito louco isso. Sua esposa é de descendência também ou ela não tem A minha descendência? esposa é descendente de. Ela é coreana. Ah, então as pessoas devem confundir ela com japonês E não teve guerra aí. e não teve guerra. Meu A Deus. Coreia tem um conflito aí, né? Até hoje, inclusive, né? Eles têm uma tensão, vamos dizer assim, né? É. Dito tudo isso, voltando. Então, por causa dos testemunhos, por causa disso, eventualmente você tira aquele preconceito, você deixa de lado. Tem essa sacada de, ó, peraí, se tem um curso que está dando certo no presencial, pode dar certo no online. E aqui eu vou fazer uma intervenção, uma observação didática para todo mundo que está assistindo. Gente, anota aí, pega um caderno e anota. Porque eu vou falar, se eu falar só por falar, vocês não vão sacar o quão importante isso é. Absolutamente todo curso que já funcionou no presencial tem uma grande potencial no online. Então, quantos cursos no Brasil, quantos experts? No caso dele é uma expert que ele acabou conhecendo, né, de mindfulness, de meditação. Mas quantas pessoas que já deram curso ou dão curso no presencial não tem a menor noção? Para cada uma dessas pessoas é um grande potencial de 6 em 7. Porque é um conceito que já foi testado no campo de batalha do mundo real. E, diga-se de passagem, é um campo de batalha, na minha opinião,
muito mais difícil. Ele impõe restrições que o digital não tem. Então tem gente que vai discordar de mim, eu tô super feliz com isso, né? Acho que é a discordância que leva à nossa evolução. Mas eu vou te falar, o digital ele tende a ser mais fácil de funcionar do que o presencial, porque ele não tem as barreiras que o presencial enfrenta. Por exemplo, local, hora, cidade. As chances são que para o Mário vender um curso para alguém do Acre ia ser difícil. Então ele tem essa barreira. Quiçá vender um curso para alguns dos conterrâneos brasileiros que moram no Japão. Imagina esses caras, eles não teriam essa barreira. Então quando você tira essa barreira e começa a jogar um jogo digital, é mais fácil. Não quer dizer que é fácil. Eu costumo dizer, é mais fácil. Não quer dizer que é fácil, né? Então, eu vou fechar esse parêntese, até porque muita gente pergunta, Érico, eu não encontro pessoas para lançar. Toda pessoa que você já fez um curso na vida é um potencial. Então, se você pegar esse seu caderninho aqui, ó, e começar a escrever o nome de todo mundo que você já fez um curso, quiçá os últimos 10 ou 12 livros que você leu, olha aí para sua... Eu estou olhando para a minha estante. Cada uma dessas pessoas é um excelente potencial para um 6 em 7. Fecha parênteses, Mário. Bom, você tá dentro da fórmula agora, já tá meio... Eu tava com a fórmula na mão e eu lembro que quando eu comprei, né, porque eu posterguei 2 anos para comprar essa fórmula, né, Ele me deu já trabalho, estava hein? muito convencido. Nossa, muito trabalho. E quando eu estava com a fórmula e eu já estava arquitetando a lançar esse curso online, né, aconteceram vários problemas que a expert não acreditava. Normal. É, ela É. achava que isso também, né, era pirâmide, só que foi muito mais difícil convencê-las. Então, assim, a gente ia gravar um vídeo, tinha uma desculpa. A gente ia fazer alguma coisa, tinha uma outra desculpa. E ela sempre insistindo, Mário, vamos vender no físico, no físico. Eu falei, não, não, vamos vender no online, porque a gente consegue beneficiar mais pessoas, né? Mais impacto, mais escalabilidade, mais distribuição. Interessante. Foi que eu não fui adiante com essa expert. Eu acabei não lançando essa expert. Uau, uau. E É, aí, como é que fiquei, foi? eu fiquei arrasado, né? Porque eu estava muito empolgado na época, né? Se você for parar pra pensar, isso é que época? 2017. 2017. Hoje, 2020, na atual situação que vivemos, deixou de ser uma aspiração para ela e passou a ser o quê? Essencial. Engraçado, né? Hoje em dia ela não deve estar conseguindo vender necessariamente, né? Por causa do que do que a gente está vivendo, não é uma coisa que a gente tem controle, não tem tanto controle, né? Mas voltando, então você se frustrou em 2017, não deu certo, ela não jogou junto porque não teve a mesma visão, não acreditou. Na verdade, a gente insistiu durante 2018, Entendi. até meados de 2018, né? Mas em 2017, quando eu adquiri o Fórmula, acho que foi em agosto, e tinha o evento ao vivo em novembro, eu lembro que você incentivou, falou pro pessoal de fora, né? O evento foi aqui em São Paulo, né? Venham um dia antes para vocês poderem fazer um networking, para vocês poderem trocar ideia, para você chegar tranquilo, né? E na época eu estava em São Paulo, né? Quer dizer, eu moro em São Paulo, eu estava em São Paulo e para mim estava fácil, né? E eu organizei um happy hour para quem quisesse do Fórmula, né? Se Aham, encontrar num dia antes, né? Inclusive eu levei essa minha expert para o happy hour. E aham. foram umas 20 pessoas do Fórmula lá. Foi muito bacana. Rodrigo Zago, eu conheci ele lá, ele é da minha turma. Que legal, cara. E eu conheci a Patrícia Gervasoni, que é a minha atual expert, né? Uau, também aluna da Fórmula, imagino. Aluna da Fórmula. E aí vocês se conheceram lá, esse happy hour pré-evento para alunos. Para quem não sabe, eu faço um evento por ano, mas ele é muito importante, porque são 3 dias de imersão, né? E é só para alunos, então não é para gente de fora.
Pelo menos até hoje não foi. E, enfim, você encontra a Patrícia, sua expert, que é uma outra dica. Posso dar uma outra dica? Outro parêntese? Então, onde são as fontes de expert? Todos os livros que você já leu, porém, todos os cursos que você já fez. Porém, o que o Mário fez o dentro da turma da forma de lançamento é um ninho. Porque a pessoa que está lá dentro é expert, às vezes ela não quer fazer o lançamento, por natureza. Ela quer o peixe, ela não quer aprender a pescar, ela quer o peixe assado, só que ela já está comprada, porque ela comprou a fórmula. Então você tem acesso a esse pool de pessoas, pessoalmente ou não, no happy hour, alguma coisa, de pessoas que na comunidade que já tem a ideia, você não precisa não precisa se convencer se o Érico é pilantra ou não, não precisa falar se isso acontece, elas já estão compradas. Então isso é muito meio caminho andado, né, nesse caso. Você não precisa trabalhar nessa parte. Né? As pessoas já têm a mesma visão que você. Ambas querem fazer um 6 em 7, ambas acreditam que a fórmula é o caminho. Inclusive eu falo isso, as pessoas falam, é preciso ver para crer, eu acho que é preciso crer para ver. Então, por exemplo, potencialmente, é difícil eu falar da sua outra expert sem a conhecer. Então posso só alucinar, mas potencialmente ela não queria ver, porque ela não tinha crer, ela não creia, não acreditava. E quando você não acredita, você não quer ver. Você pode botar na sua frente uma evidência que a pessoa não quer ver. A gente vê isso muito em partidos políticos, né? Tem gente que é de direita, tem gente que é de esquerda. E quando você é muito enviesado num partido, você pode mostrar evidências do outro partido, da outra ideologia, a pessoa não quer ver. E eu não quero levar isso para a política, não. Mães e filhos é a mesma coisa. Né? A gente que é pai sabe, às vezes o filho faz uma, vamos dizer, uma bobeira e a mãe não vê. Ela não consegue acreditar. Então, assim, é parte do ser humano. E quando você está dentro da fórmula, todo mundo é crente lá dentro. Não no sentido religioso, tá? Todo mundo crê. Todo mundo crê no 6 em 7. Não tem ateu. Ateu do 6 em 7 não fica muito tempo lá, né? Porque é muito difícil, é evento, é aqui. Então os ateus do 6 em 7, eles tendem a procurar outras coisas. Né? Nada de errado com isso. Bom, que massa, sua expert encontrada, e como é que foi esse processo dali pra frente? Então, mas eu não fechei com ela lá, né? Eu tava com a outra expert. E aí Uhum. rolou o evento ao vivo, né? E eu lembro que porque é um casal, o expert é um casal, né? Sim. Ele chegou assim para mim, ele tinha gostado de mim, né? Falou assim, Mário, eu queria fazer uma proposta para você. Aí eu falei, olha, eu não posso, né? Eu tô com uma outra expert, né? E hoje eu não posso, né? E ficou assim, eu acho que eu fiquei com essa outra expert mais meio ano, né? Tentando lançá-la sem êxito, né? Foi quando no outro ano, em 2018, no evento ao vivo, eu encontrei de novo eles. E ali a gente fechou a parceria, porque eu Ah, já tinha rompido com a outra expert. Então, ali a gente então, começou a nossa história, né? então ali em 2018. 18. Então, final de 2018, então a gente está falando que a parada começa realmente em 2019. E como foi seus primeiros... Qual que era o produto e qual que era o nicho? O produto é reflexoterapia, né? É um método que eles modificaram não, incrementaram com outras técnicas da medicina tradicional chinesa e com uma linguagem o corpo fala, né? Só que é nos pés, né? Então eles Os, criaram um método. os pés falam. Os pés falam tudo, viu? Tem gente que fala mesmo, né? Pontos dos pés que falam potenciais problemas no fígado. Eu já vi muitos falar sobre isso, entre a ligação entre pontos, né, do pé. A própria acupuntura é um pouco isso, né? E a reflexologia é mais focada na região, é um subnicho desse universo da medicina tradicional chinesa, não sei se é isso, É, oriental. oriental, que foca nos pés. Interessante. E E o aí? nicho é terapeutas. A gente Terapeuta. ensina uma pessoa do zero a se formar um terapeuta. Terapeuta de Faixa preta. faixa preta. A gente pegou muito. A gente fala terapeuta faixa preta. Por quê? Porque o terapeuta faixa preta ele consegue ter o resultado na primeira sessão. E não.
E o resultado na primeira sessão provavelmente indica indicações, crescimento do negócio. Total. Bom, como é que foi o primeiro lançamento? Quando foi? Na verdade, a gente saiu do evento lá e ele pegou e falou: vamos fazer? Vamos fazer. Agora tá desimpedido, né? Ninguém tá traindo ninguém. E aí, ele falou: só que tem um problema, a gente não tem dinheiro. Eu falei: nem eu tenho, né? E a gente fez um lançamento relâmpago lá, porque eles tinham uma lista e eles tiveram escola física já. Que E a ótimo. gente criou um curso de reciclagem. A gente ia fazer. E nessa a gente levantou 13K. 13 mil reais. Ô, dinheirinho semente, né? Do nada, sem investimento, imagino. Do nada, foi tipo na mesma semana a gente lançou É, garoto. já. É, e foi muito Excelente. bacana, E aí porque agora você esses tem esse. 13K É a o primeiro. gente não colocou mais. A gente só É, veio crescendo. foi o montinho, né? A técnica do Foi um montinho e o montinho. montão. E aí, como é que foi o próximo lançamento? Quando Depois o foi esse primeiro de 13K? lançamento foi em Perdão? dezembro de 2018. 2018. Olha, e aí? É. E aí a gente lançou o lançamento interno, aí teve toda a parte mais de filmagem, né, de Produção, script, né? né, produção, a gente conseguiu 27K. 27K. Isso era bom ou ruim pra vocês? Como é que vocês lidaram com. Às vezes as pessoas têm diferentes expectativas no lançamento. Eu acho que devia ser bom. Eu tenho a teoria dos 7 lançamentos, de verdade. E ao mesmo tempo, poucas pessoas às vezes incorporam ela. Então vocês ficaram felizes com os 27 mil. Ficamos porque a gente reinvestiu, né, depois veio Total. 56, depois veio 57, depois veio 86. Então, Isso era em outubro, do quinto 86 mil. lançamento já estava em 86 mil. Tá começando a ficar sério esse negócio, né? É. Aí a gente fez um outro lançamento, é, em janeiro. A gente ia testar um outro produto que era para um público final, a gente acabou fazendo esse para um público final, né? Hum, E a gente fez, nesse lançamento, a gente tinha feito 26 mil no já, primeiro lançamento. já que é um outro produto, ele tende a começar um Era outro um outro ciclo, né? produto. Legal. Mas aí a gente estava desviando a rota, né? A gente voltou, falou, vamos focar de novo no que está dando certo, né? Estava crescendo, né? Uhum. Foi aí que em março a gente lançou esse produto, né? Já era 2020. A gente fez o 6 em 7. Primeiro Março 6 de em 7. 2020. 20. Quanto Agora. foi, quanto foi o faturamento? Foi 114 mil, eu anotei aqui. Que ótimo. 114.862. A gente investiu 114 13 mil. mil. Nossa, que já era um É, investimento da máquina girando, né? No caso. é, Que massa, parou por aí? não. Aliás, esse lançamento foi bem tenso, porque foi bem na semana que estourou a pandemia, né? A Aliás, incerteza, o caos, né? a gente teve muito problema de internet, porque a internet estava totalmente lotada naquela semana, né? Todo mundo buscando notícias, tivemos problemas na transmissão, então foi meio que punk. Mesmo assim, a gente conseguiu esse resultado aí e foi bacana. Eu lembro que eu tava lançando mais ou menos, até o YouTube caiu. É engraçado, mas. Cara, uma loucura. Mas enfim, acho que é no meu CPL. É muito louco. Mas conta. E era tenso, mas vocês lançaram mesmo assim. E veio o primeiro. Veio o primeiro 6 em 7, né? E, nossa, a gente ficou muito feliz, né? Pelo resultado, assim, que antes eu não estava seguindo muito, algumas coisas eu não estava seguindo fórmula, né? Então acho que por isso esse resultado podia ter vindo bem antes, né? Mas aí eu comecei a estudar de novo, eu comecei a, a produzir mais conteúdo, né? E isso acho que virou o jogo. Entendi. E em maio a gente lançou de novo, né? A gente investiu 19K, Uhum. né? E a gente fechou 227.616. 227.616. É massa disso, porque olha, em maio já tem uma pandemia mais avançada.
Já estamos, sei lá, meses na pandemia, talvez. E, e volto a falar. Enquanto para algumas pessoas a pandemia é um problema, é parte do desafio, para outros é parte da solução, né? Quem diria, se você for parar para pensar aquela pessoa que fazia cursos presenciais de mindfulness, se ela não sacou e foi pro digital, ela tá um passo atrás, né? Provavelmente sendo parte do problema e do desafio. Talvez. E você nesse ano de pandêmico, vou chamar de ano complicado, vou chamar de ano complicado, eu acho que eu não posso falar a palavra, que senão o YouTube me corta. Juro por Deus, ontem eu falei algumas vezes e ele... Eu não posso falar a palavra. Esse ano complicado, o time falou pra mim, esse ano complicado, você já tá com 115, é isso? 14, 114. 115 mais 227. Isso dá Eu nem quanto? somei. Soma aí pra mim. Sei que já que você é engenheiro. Engenheiro é complicado. 342 mil. 342 mil. E o mais importante de tudo, agora você sabe fazer o 6 em 7. Porque o primeiro pode até dizer que foi sorte. Os haters vão dizer até que foi Photoshop, né? Eles têm essa, isso é Photoshop, Érico, isso não. Mas quando você faz duas vezes, e não só fazer duas vezes, existe um sinal que eu falo para os alunos da fórmula ou dos alunos potenciais. Eu estou aqui para ensinar você a criar um negócio de longo prazo crescente. Eu estou aqui para te ensinar a construir a casa dos 3 porquinhos de tijolo. Que o lobo mau sopra, mas ela não cai. E olha que nesse tempo complicado, o lobo mau soprou vários negócios. E alguns estão e outros infelizmente não estão conosco. Mas esses negócios digitais estão cada vez mais fomentando, porque a tendência nossa é cada vez ser mais digital. Com tempo complicado ou sem tempo complicado. Né? E foi interessante ver você mudando essa. Você ainda está no seu... não sei se você falou, se eu ouvi direito, mas você ainda está na sua carreira de multinacional? Não. Eu queimei a ponte, esse mês está fazendo um ano. Ah, que legal. Agora você está 100% no mundo paralelo, vamos dizer assim. No mundo paralelo aí, lançando. No mundo paralelo do mundo paralelo, que reflexologia por si só é um nicho muito louco dentro do nicho muito louco. Dizem que o digital é muito louco. Aí quando você coloca um nicho mais louco do que o nicho muito louco, mas... Érico, e quando eu comecei a lançar, desculpe te Claro, claro. interromper, mas eu tinha muita objeção, era minha mesmo, se esse negócio funcionava ensinar online. E quando eu comecei a ver, porque eu acompanho todos os grupos de WhatsApp, né, e o pessoal tendo muito resultado, sabe? Muito resultado mesmo da técnica da reflexoterapia, né, do método Pesca que fala. Aí foi esse ponto que eu falei, olha, agora eu não preciso mais do meu emprego, que eu não estava muito contente já, eu queria empreender, né? E aí eu queimei a ponte mesmo, porque eu acreditei no produto, eu já acreditava na fórmula, né? Então não tinha como dar errado, né? É questão Eu de corri um tempo. risco enorme, porque eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um de 3 e um de 5. E queimei a ponte, né? Excelente. Meus pais não sabem ainda, tá? É sério. Eu tô muito Vão, leve. vão saber agora, né? Vão Meus saber pais não agora. sabem que eu deixei um emprego estável, né, em multinacional. Eu estava há É, 18 anos já, mas eu imagino para eles, pros meus, quando eu larguei o meu, foi. Até hoje eu acho que foi. Quando eu larguei o meu, ainda convenci meus irmãos de vir junto, foi mais intenso ainda. Mas que bom. E eu não sei se nunca eles vão entender, tá? Os meus eu não sei se entenderam até hoje. E tá tudo bem. Eu acho que eu gosto muito deles e eu acho que eles viveram num tempo onde o emprego estável era a solução, né? Por terem até passado mais necessidade do que eu passei. Pelo próprio fato que eles são até funcionários públicos, né? Então eu tive acesso a coisas que eles não tiveram na nossa criação. Dito tudo isso,
Mário, como é que o pessoal te segue pra saber que você não é um ator? Porque tem gente que vai achar que eu tô. Os haters vão achar que é Photoshop. Então, como é que o pessoal segue esse seu projeto dos pés que falam? Ou você em si? Tá, é método Pés que Falam. Método pés que Tanto falam. Aham. no Instagram, no Facebook. E, Érico, nesse meio tempo, eu tô com outro expert também, né? Uhum. Em que E área? esse nutrição, Ah, que legal. nutrição comportamental, né? Que, que é totalmente contra dietas, né? Nossa! De É, verdade? de verdade. Dietas não, na verdade, ela é neurocientista, estudou genética e ela vê que a dieta realmente faz mal, né? No longo prazo. No curto prazo dá o resultado, mas no longo prazo a epidemia de doenças, né, acaba. Mas é uma linha dela, né, que ela segue. Certo. E eu consigo pegar com segurança essa nova expert para um novo projeto, né, porque eu aprendi a lançar, né. Então eu consigo lançar qualquer pessoa, qualquer produto, né, independente se eu conheça ou não conheça, né. Então Uma quando vez que você você começa a aprendeu ter isso, resultado, para você convencer a outra pessoa, você fica muito mais fácil, né, para você convidá-las para ser um expert, né? é, Você não fala, ah, não, esse método tem resultado. Fala, não, eu tenho resultado. eu fiz isso acontecer. Eu fiz isso acontecer mais de uma vez. Começa assim. Esse é o meu histórico. O primeiro 6 em 7 vale muito mais que o 6 em 7 em si. Ele te dá. Existem muito menos pessoas, né? Então você tem razão, eu consigo ver. Daqui a pouco você vai ter mais experts correndo atrás de você do que você jamais vai ter tempo para lançar. Você não vai correr atrás de expert. Expert vai correr atrás de você. Isso é muito legal. Que vai te dar a possibilidade de escolha da pessoa certa. Quando a pessoa começar a não acreditar muito na forma, você já pode dispensar de cara, não precisa ficar namorando ela por tanto tempo assim, se ela não quer casar, né? Ou, se ela não quer casar, se ela não tem a mesma visão que você, né? Não precisa ficar. E nada de errado com isso, né? Mas é bom ter escolha, né? Para dar uma paz. Que ótimo! Mário, uma pergunta para você. Para as pessoas que vão entrar para a fórmula de lançamento, para aquelas que não necessariamente. É uma pergunta que eu falo, assim, que estou fazendo, até para ajudar elas. Algumas pessoas são curiosas em relação à fórmula, tudo bem, não é para essas pessoas que a gente está falando. Eu falo para algumas pessoas que já decidiram, agora é a hora delas, agora elas querem seguir o método, agora elas querem também fazer o 6 em 7, agora elas vão entrar e se matricular na fórmula de lançamento. Para essas pessoas, tendo tido a jornada que você já sabe o que você sabe hoje, que conselho você dá para elas? Que tal que esse conselho possa, e quando eu falo possa, é possibilidade, não certeza, possa aumentar a velocidade dela chegar à faixa marrom, ao 6 em 7. O que você acha que pode, uma dica sua para elas, que pode aumentar a velocidade da chegada delas na faixa marrom delas? Eu acho que você tem que primeiro acreditar no produto dessa pessoa, né? O produto tem que comprar você primeiro, né? Porque senão fica um negócio. Eu não lançaria ninguém num propósito, algo que eu não acredito, tá? Porque isso se torna tortuoso, né? E quando você começa a Famosa síndrome entender, do impostor, né? Conhecido também. se você não acredita, você não vai colocar todas as suas fichas ali, né? E isso não vai vir um resultado, né? E não necessariamente você tem que pegar uma pessoa famosa, tá? Pela minha experiência, porque é legal começar um produto que você acredita, às vezes do zero, né? E você consegue muito rapidamente com marketing digital colocá-la num patamar, né? Porque começa junto, né? Começa nivelado, né? Então acho que esse é o meu conselho, né? Não se iludir com vou lançar a pessoa aqui, porque de repente não vai dar uma liga, né? Agora Entendi. quando você está com pessoas com a mesma propósito, né? Com o mesmo engajamento, né?
acreditando naquilo, como foi com a Patrícia, né, e o Richard, que eu tenho uma gratidão enorme por eles, né, as coisas acontecem mais fluidamente, né, mais naturalmente, né, sem muito sofrimento. Faz total sentido. Muito obrigado, Mário. É de extremo prazer ter você aqui com a gente. Obrigado de verdade mesmo, tá? Não só por dividir os seus números, que sei que são coisas íntimas, mas pela vulnerabilidade de ter feito acontecer. Verdade mesmo. Nunca falei que a fórmula ia ser fácil. Não falo, falo que não é. Mas eu falo que é possível. E são pessoas como você que eu nunca tinha tido a oportunidade de falar com você. Se eu tive, eu me esqueci. Eu já tinha falado com você antes? É só muito de passagem. A gente conversou em algum lugar? Olha, Érico, eu fui no seu lançamento do seu livro lá na Saraiva. Ah, entendi. Olha que legal. Então foi muito de passagem mesmo, numa noite de autógrafos, talvez. Foi na noite de Total. autógrafos. Eu nunca tive. Eu gosto de perguntar porque às vezes, por tanta gente que eu conheço, e às vezes pode ser que às vezes minha memória humana não é tão boa quanto eu gostaria. Mas eu nunca tive, que eu lembro, eu nunca tive a oportunidade de conhecer a sua história ou, quiçá, conversar com você. E eu acho que essas oportunidades desse podcast, dessas lives, não sei como é que você quer chamar, é uma oportunidade de eu entender um pouco da jornada de como foi a fórmula com os meus alunos. E sim, inspirar várias pessoas. E sim, aprender com a sua jornada, tem muitas lições aí. Quem for inteligente que vai ter anotado algumas, que pode economizar. Mas ao mesmo tempo, me alimenta muito. Então eu queria agradecer generosamente o seu tempo de estar aqui comigo, de parar o seu dia, a sua vida, a sua família, seus negócios, seus projetos, para estar dividindo aqui com a gente. Eu, eu que agradeço. Tá Foi um joia? maior prazer aí estar compartilhando aí e ajudando as outras pessoas aí. Excelente. Muito obrigado. Obrigado.